Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, nesse sabadão, dia 3 de maio de 2025, sabadão com muitos jogos, mas de antemão já quero pedir para vocês tomarem muito cuidado com os jogos dessa rodada das ligas europeias. Vou dar um exemplo para vocês. Os 4 clubes que estão envolvidos na semifinal da Champions League, que vão jogar aí no meio dessa semana, vão jogar nesse sábado, os jogos deles foram antecipados, então eles podem poupar aí, principalmente o Arsenal, que está cumprindo tabela na Premier League. A Inter de Milão, não sei se vai poder poupar, porque está brigando pelo título. O Barcelona também está brigando pelo título. O PSG já é praticamente o campeão lá da França, mas tem muitos jogos também cumprindo tabela. Então eu separei alguns jogos aqui lá da Europa, alguns jogos que estão valendo alguma coisa ainda, ou rebaixamento, ou vaga em competição internacional. Eu separei aqui alguns pra gente. E separei também, temos 4 jogos do Brasileirão. Separei aqui 3 tipos prontas já para vocês. Então vamos embora que a gente tem muita coisa para falar. Vou ser um pouco mais breve nesse vídeo aí para não ficar muito longo. Então já deixa o seu like aí no canal e se inscreve também para me dar aquela moral e vamos embora para os jogos. Então vamos lá, começando aqui por ordem de horário, porque prestem bem atenção, hein? 8h30 da manhã, por isso que a gente está postando os vídeos aí com antecedência, porque 8h30 da manhã a gente já tem jogo lá na Premier League, lá na Terra da Rainha, um jogo que vale muito aqui. A gente tem Aston Villa, 7º lugar, contra o Fulham, 8º, 7º contra o 8º, confronto direto aqui. O Aston Villa precisa da vitória, ainda sonha aqui com uma vaga na Champions League da próxima temporada, está apenas 3 pontos atrás do Chelsea, que é o primeiro time ali dentro da zona de classificação para a Premier League. O Fulham estaria 6 pontos atrás do próprio Aston Villa e ainda sonha assim com uma vaga ou na Conference League, na Liga Europa. Então aqui para esse jogo eu vejo um pouco de favoritismo no lado do Aston Villa, a gente vai trabalhar gols. Veja esse jogo aqui bem movimentado, bem aberto, porque os dois times precisam da vitória. E dá uma olhada aqui nos últimos 3 jogos, aqui nos últimos 3 confrontos diretos. Teve 3-1, 2-1 e 3-1. Ou seja, em todos saíram mais de 2 gols. A gente vai trabalhar aqui no intervalo entre 2 a 5 gols. Por eles terem um histórico de jogos com muitos gols e pela necessidade de vitória das duas equipes. Vamos trabalhar aqui também com mais de 2 cartões. O árbitro não tem a média abaixo de cartões. E repito aqui, os dois times precisam da vitória. Então tem tudo para ser um jogo pegado. E menos de 9 finalizações do Fulham no primeiro tempo. Prestem bem atenção que não é no jogo. Menos de 9 finalizações do Fulham no primeiro tempo, que deve começar o jogo de forma um pouco mais reativa. Então, recapitulando e deixando na tela para vocês aí, só para vocês copiarem e colarem, nossa primeira tip pronta vai ficar assim. Intervalo entre 2 a 5 gols, mais de 2 cartões no jogo e menos de 9 finalizações do Fulham no primeiro tempo. Odd 1,75. Eu vou falar dos outros jogos aqui só para dar um exemplo para vocês, porque eu falei para vocês tomarem cuidado. Olha os outros jogos da Premier League aqui, além desse que a gente deixou a tip pronta. Everton cumprindo tabela contra Ipswich, que já está rebaixado matematicamente. Leicester e Southampton, 2 times que já estão rebaixados matematicamente. E para completar, a gente tem o Arsenal aí que está cumprindo tabela contra o Bournemouth, que também cumpre tabela. Matematicamente ainda tem chance ali de ir para a Conference League e Liga Europa, mas é muito difícil. Então tem mais 3 jogos aí nesse sábado na Premier League, todos cumprindo tabela. Então tome muito cuidado se vocês forem fazer alguma coisa em algum desses 3 jogos. Indo lá para a Espanha agora, lá a Liga, a gente tem um cenário aqui bem parecido. Separei um jogo aqui de confronto direto. O Villarreal, 5º colocado com 55 pontos dentro da zona de classificação para a Champions League da próxima temporada, recebe aqui o Osasuna, que está em 8º lugar com 44 pontos e ainda tenta uma vaga ali, pelo menos na Liga Europa. Nesse momento está classificando para a Conference League. Então aqui a gente tem um jogo de confronto direto e eu vejo um jogo aqui bem pegado, principalmente por parte do Osasuna, que é um time bem under. Aqui a gente tem uma tip pronta para esse jogo também. São 2 times que foram bem under aí nessa temporada da La Liga, mas como eles precisam da vitória, a gente vai pegar aqui o intervalo entre 1 a 4 gols. E como eu falei aqui, que deve ser um jogo bem pegado aqui, as médias de cartão das duas equipes e do juiz são altas. Então a gente vai pegar aqui intervalo entre 1 a 4 gols. Também não vejo saindo mais de 4 gols nesse jogo. Mais de 3 cartões no jogo todo, pode ser para o Villarreal, pode ser para o Osasuna, dá uma odd de 1,62 e para mim tem muito valor. Então esse é o nosso segundo jogo do dia aqui que eu estou falando para vocês e nossa segunda tip pronta já. Espero que vocês estejam anotando aí ou já fazendo aí para vocês não pegarem o odd derretido. Outro jogo interessante aqui lá na La Liga é do líder Barcelona, que está 4 pontos na frente do seu rival Real Madrid, está com o título aí meio que encaminhado, vai ser muito difícil o Real Madrid
tirar esse título do Barcelona, principalmente pelo jogo de hoje. O Barcelona vai encarar o Valladolid, mesmo que fora de casa, mas é um Valladolid que já está matematicamente rebaixado. Não vale a pena a gente pegar aqui nada a favor do Barcelona, porque a odd está 1,18, mesmo fora de casa. E mesmo se o Barcelona poupar seus jogadores por causa da Champions League no meio da semana, que empatou o primeiro jogo em 3-3 com a Inter de Milão, é muito favorito aqui. Pode botar segundo, terceiro time que é favorito aqui a ganhar do Valladolid, mas a odd está 1,18, 1,20, então não vale a pena. Mas vou dar um spoiler aqui de um bilhete que eu fiz envolvendo os 4 times que estão na semifinal da Champions League. Vou deixar para vocês aí no final do vídeo. Agora vamos lá de Série A italiana, que não pode ficar de fora aqui dos nossos vídeos, né? Foi o campeonato disparado, que foi a nossa maior forra. Tô falando já no sentido do passado aí, porque tá na retinha final, faltam 4 rodadas aí, infelizmente, mas foi a nossa maior forra lá na Europa, disparado, o campeonato italiano. Vamos aproveitar ainda aí essas 4 rodadas que faltam. E para esse sabadão aqui, eu separei uma dupla dos 2 times que estão brigando pelo título, Napoli e Inter de Milão. Tudo bem que a Inter de Milão deve poupar seus jogadores aqui, mas mesmo assim a gente vai acreditar na Inter, que está na briga pelo título. Apenas 3 pontos separam a Inter de Milão do Napoli aqui. Então é o seguinte, 1h a gente tem aqui Lecce e Napoli. A gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols para começar a nossa dupla aqui. Por quê? Porque o Lecce não está livre do rebaixamento ainda, está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento, então não vai ser um jogo tão simples assim para o Napoli, mas eu acho de muito valor aqui a gente pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do Napoli. Acredito que vai estar cravando pelo menos um golzinho, 2, porque está brigando pelo título, é uma oportunidade boa com um time muito inferior. E no outro jogo aqui, 3h45, Inter de Milão e Verona. Inter de Milão pode poupar alguns jogadores, mesmo sendo uma disputa por título, porque tem o Barcelona e nada mais, nada menos que um Barcelona aí no meio de semana, jogo de volta da Champions League. Então pode ser que poupe alguns jogadores. Mesmo assim, acho muito favorito ainda. Joga em casa contra o Verona, que está cumprindo tabela. Por isso eu acho a Inter de Milão bem mais favorita. Se está pagando 1,30, a gente vai colocar na nossa dupla essa vitória da Inter de Milão, junto com o intervalo entre 1 a 3 gols do Napoli. Dá uma odd de 1,69. Essa duplinha aí lá do campeonato italiano, eu vejo muito valor. E agora vamos de campeonato brasileiro, mas antes de falar dos jogos aqui, separei 3. Vou pedir mais uma vez para você que chegou até aqui, deixar o seu like aí no vídeo e se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Então vamos lá de campeonato brasileiro, 6h30, a gente tem 3 jogos aqui. O primeiro é Corinthians e Internacional, jogo de muito difícil análise aqui para mim, jogo muito equilibrado. É o começo de trabalho do Dorival lá no Corinthians, então preferi ficar de fora desse jogo, vou acompanhar ao vivo. O outro jogo aqui que eu separei já com o chip pronta pra gente é o jogo entre Ceará, 9º colocado aqui com 8 pontos. Os 3 jogos que fez no Castelão, 2 vitórias, 1 empate, não perdeu ainda. Que recebe vitória, que não começou bem, tá aqui em 16º lugar, uma posiçãozinha só ali acima da zona de rebaixamento. E é um clássico nordestino aqui. Acredito em um jogo bem pegado aqui, com uma certa rivalidade. São times que se enfrentam lá na Copa do Nordeste também. Então, nesse jogo, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, porque os jogos do Ceará lá no Castelão têm sido movimentados. Então, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols e mais de 4 cartões no jogo, porque, repetindo, acredito que vai ser um jogo bem pegado. Isso já dá uma odd de 1,81. Acho muito alta e de muito valor para a gente começar lá no Brasileirão. Outro jogo aqui também 6h30 é Fluminense e Sport. Provavelmente estarei nesse jogo aí. Vou trabalhar nesse jogo aí. É o seguinte, o Fluminense começou bem o Campeonato Brasileiro, apesar de vir de uma derrota no Clássico para o glorioso Botafogo, 2-0 lá no Newton Santos. O Fluminense via bem nos 3 jogos que fez lá no Maracanã, empatou 1 e ganhou 2, fez gol em todos os jogos e recebe Sport, uma lanterna. Começou muito mal o campeonato, com 2 empates e 4 derrotas. Cara, o pior é que eu vi alguns jogos do Sport, de 3 ou 4 jogos do Sport, e todos eles o Sport jogou bem. Perdeu, não consegue ganhar, mas jogou bem. Aqui eu também já tenho uma tip pronta pra gente, vai ficar da seguinte forma. Intervalo entre 1 a 3 gols do Fluminense, que tá sempre fazendo um golzinho no Maracanã. Tudo bem que contra o Santos foi no apagar das luzes ali, mas não deixa de fazer gol. Então a gente vai pegar entre 1 a 3 gols do Fluminense, menos de 8 cartões. Quem vai botar Wagner do Nascimento Magalhães pela primeira vez na Série A e nessa temporada. Ele não tem a média alta de cartões. Então a gente vai pegar menos de 8 cartões e mais de 9 finalizações do Fluminense, que finalizou mais de 9 vezes em todos os jogos que fez no Maracanã. Então, repetindo para vocês, 1 a 3 gols do Fluminense, menos de 8 cartões no jogo e mais de 9 finalizações do Fluminense, odd 1,66, chip pronta já para esse jogo do Flu no Maracanã. E para fechar, a gente tem o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Quando eu estou de Botafogo,
vocês já sabem que tem jogo do Botafogo. Encara uma pedreira que é o Bahia na Fonte Nova. Ano passado o Botafogo não ganhou do Bahia nos jogos que fez no ano, inclusive foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil, naquela expulsão polêmica lá do Gregory. Isso mesmo, o Gregory foi expulso na final da Libertadores e no mata-mata da Copa do Brasil contra o Bahia, só que a gente acabou eliminado lá. Seguinte, eu nunca fiz essa análise aqui para vocês no vídeo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, hein? Previsão de muita chuva na Bahia nesses dias, sexta, sábado, domingo, esse fim de semana de muita chuva. Então devemos ter um campo bem molhado lá na Fonte Nova, um campo bem pesado lá na Fonte Nova. É por isso que a gente vai entrar aqui no under 4 gols nesse jogo. Acredito em um campo muito pesado, fica sempre muito mais difícil para jogar. Então vamos de menos de 4 gols nesse jogo. Mais de 3 cartões. Quem vai apitar esse jogo é o Flávio Rodrigues. Não gosta do Flávio Rodrigues e ele tem a média alta de cartões porque não sabe controlar o jogo. Então, menos de 4 gols, mais de 3 cartões e menos de 7 cantos para o Botafogo, que não tem tido uma média alta de cantos jogando fora de casa. Principalmente se Arthur for titular, porque o Arthur é aquele canhoto que joga pela direita e toda bola ele puxa para o meio para tentar bater. Dificilmente ele vai no fundo. Matheus Martins também, que é um jogador que faz bastante cantos, que produz bastante cantos, provavelmente está fora desse jogo. Então vamos de menos de 7 escanteios aqui para o Botafogo. Odd 1,66, para mim é a melhor oportunidade para esse jogo aí, entre Bahia e Botafogo. E para fechar, como eu sempre faço com vocês, aí vou deixar aquele bilhete que eu deixo todo dia no final dos vídeos. Como eu falei para vocês lá atrás, vou fazer um bilhete dos 4 times envolvidos, já está na tela para vocês aí, dos 4 times envolvidos na semifinal da Champions League. PSG, Barça, Inter de Milão e Arsenal. Então tá na tela para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu tô de volta, um domingão recheado de jogos. Aí sim teremos jogos mais decisivos. E é isso. Amanhã eu tô de volta aqui. Mais uma vez eu vou pedir para vocês, não deixem de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu? Tamo junto. Até amanhã e fui.